O judiciário está em luto, como disse o ministro Barroso. O pai do ministro Alexandre de Moraes faleceu aos 80 anos e um momento que já é triste para a família Moraes ainda se torna pior pelo fato de haver bolsonaristas tripudiando do ministro do STF e presidente do TSE. Os bolsonaristas não sabem o que significa limites, né? Não é verdade? Também empatia, decência, humanidade. Dá para fazer uma lista grande. Vamos ouvir as informações com a Daiane Oliveira. Daiane, não me surpreende, né? Esperar a humanidade de quem tirou sarro das vítimas da pandemia. Esperar a humanidade de quem apoia as maiores atrocidades no mundo. Não dá para se surpreender, mas dá sim para continuar decepcionado, né? Isso, dá para a gente analisar essas falas e dizer: cadê o meteoro? Né? Perguntar pelo meteoro, cadê literalmente o meteoro? Porque, de fato, é muito difícil quando a gente entende que essa galera ela não tem um mínimo ali de respeito para com a vida, com o outro, mas como ter respeito se muitas vezes o lema deles é bandido bom é bandido morto, desde que não seja bandido da minha família, desde que não seja ali, né, indicado ali pelo Lessa como bandido, seja um político influente, aí não é mais bandido, né? Você não está envolvido com a rachadinha, mas não é bandido, entendeu? Bandido bom é bandido morto, desde que seja um bandido preto, pobre ali na comunidade, desde que seja um outro, alguém que está tentando seguir pelo menos as trilhas da lei. Aí, nesse caso, sim, né, a validação dessa galera. Neste caso, a notícia, sim, é o falecimento, que é uma notícia extremamente triste, de Leão Lima de Moraes, o pai do ministro Supremo, o Alexandre de Moraes. Essa notícia foi dada pelo Barroso, que comunicou que o judiciário estaria em luto. A causa da morte não foi informada, mas assim, o Leão já tinha 80 anos. E o velório vai aconteceu, na verdade, em São Paulo, de forma ali íntima só para a família. A gente poderia não estar dando essa notícia hoje, porque é isso, o meteoro realmente não é obituário, então não poderíamos passar tranquilamente sem essa notícia. Se não fosse a falta de humanidade dos bolsonaristas, e aí é que é um ponto assustador, né? Porque, por exemplo, no próprio comunicado no YouTube, que eu assisti um vídeo com o Barroso falando sobre o falecimento, mandou um abraço carinhoso para a família, né, para os Moraes familiares, vários comentários da linha de já foi tarde, né, coisas desse nível, assim. O Alexandre de Moraes não tem humanidade, ele tem traço de psicopatia, ele não está sentindo a morte do pai. E é complicado a gente ouvir um negócio desse, ler um negócio desse e entender que isso vem, né, de uma galera, de um grupo que prega apenas o ódio e o desamor. Vamos primeiro assistir o Vida do Barroso, porque ele, pelo menos, já dá uma calanta no coração, né, com as mensagens positivas e saudando a família do Moraes. Lembrando também que os bolsonaristas gostam muito de dizer que são a favor da família, né? Mas numa hora dessas não tem respeito pela família, eu não entendo essa contradição, não, né? Eu registro com grande pesar a notícia do falecimento do pai do meu querido amigo e colega Alexandre de Moraes, cuja informação recebi agora pela manhã. O senhor Leão Lima de Moraes. O velório acontecerá em São Paulo, em cerimônia restrita aos familiares e em nome aqui do Supremo, do Conselho Nacional de Justiça e do Poder Judiciário Brasileiro, eu mando um abraço carinhoso ao ministro Alexandre de Moraes e toda a sua família, desejando conforto após o momento de luto e tristeza pela partida. Nunca é hora. Pois o Barroso sempre gentil, né, fez uma fala, e aí lembrou, né, fez um comunicado na sessão do CNJ desta manhã, a OAB também se manifestou, a OAB Nacional se manifestou, e por aí vai, né, a gente teve várias manifestações em torno do país, inclusive muitos políticos se manifestaram
E aí é interessante que eu estava procurando, por exemplo, entre os políticos, que o Alexandre de Moraes tinha processos, por exemplo, e esses aí não se manifestaram, não, pelo menos não a sua maioria, dos que são que viraram réus e réis no processo de Alexandre de Moraes, e não tem coragem, né? se abstiveram. Não, se abstiveram porque também não tem a lógica da humanidade, né? Mas falaram de muitas outras decisões do judiciário hoje, não é dizer que não sabia, a lógica mesmo da humanidade. Mas a gente tem, sim, uma galera aí que resolveu manifestar todo o seu ódio e destilar sobre as pessoas, né? Está falando do Alexandre de Moraes. Vale lembrar que o Alexandre de Moraes é aquela figura que, inclusive, já teve a família ameaçada de morte, ele teve, né, uma irmã, ele teve a companheira ameaçada de morte, então ele já tem um histórico delicado diante das decisões que ele tomou, né, à frente do Supremo Tribunal Federal, e ele precisou proteger a sua família. Então, a gente já tem essa informação, e ele também já sofreu várias ameaças de morte. E aí, diante de uma morte de um familiar, ele ainda precisa, em algum momento, ele vai identificar, ele vai ler essas mensagens, né? Então, ele ainda vai, de alguma forma, acessar ou, né, ser lembrado disso em momento de dor e luto da família. De fato, o mínimo que a gente pode falar é da falta de sensibilidade, né? Vamos começar a ver as mensagens, Ana? Vamos, infelizmente. Vamos lá. Vamos, né? De alguma forma é importante. Você pode ler essa, por favor, que eu não estou conseguindo ver? Diz lá, pessoa super sensível, que deve ser um defensor da família, da moral, dos bons costumes, pede respeito e tudo mais. E aí diz lá do Alexandre de Moraes: pensei que esta coisa tinha nascido de chocadeira, já que parece um ovo. O que é, assim, uma forma muito criativa, muito inteligente, assim, de ofender alguém, é falar que a cabeça dele parece um ovo, assim. Vale lembrar que o próprio Alexandre já deu risada disso, né, em alguns momentos. Porque a gente, pelo amor de Deus, né, são piadas assim que você não pode dizer que a pessoa não conhece absolutamente nada, intelectualmente ela, né, tem burrice natural ali, aí você ofende alguma parte física dessa pessoa. É bem quinta série. Quinta série, aí a gente... muito baixo, né? Um negócio assim, sempre, cara de bobão, sabe? Né? Exatamente. Vamos lá para o próximo. E desses cidadãos de bem, a gente tem mais um, né? A gente tem uma página aí, que é o Brasil em Fúria. Nossa. E detalhe, é uma página que enaltece, desculpa, mas eu já comecei a dar risada, que é uma página que enaltece a monarquia, semi-presidencialista, realista, antifeminista. Desculpa, gente. Mas lógico que tu tem medo de mulher, é claro que tu tem medo de mulher. Olha, mas é apoiante da comunidade lusofona. Então, tipo, tá apoiando o pessoal. Meu Deus, gente. Essa galera ainda que apoia a monarquia, apoia Portugal. Eita. Mas é isso, né? Informa ali, né, que o pai de Alexandre de Moraes faleceu, e fala assim: sem falar com o filho por conta da política. Tanto o pai quanto a madrasta eram apoiadores de Bolsonaro. Não acho que o Xandão vai ficar com remorso, já que ele tem claros sinais de psicopatia. Falou a psiquiatra da Alexandre de Moraes. Uhum. Gente, se o pai falava com ele, se não falava com ele, a gente não tem nada a ver com isso também, né? Não sabe? Ele cometeu algum crime, o pai cometeu algum crime, alguém desse círculo familiar cometeu algum crime? Não, acabou. A informação é essa. A gente só pode se meter numa vida de processo familiar aí quando tem algum crime, né? Tem violência doméstica, tem violência patrimonial, tem alguma questão que aí a sociedade precisa se meter. As pessoas precisam entender a diferença de uma linha da vida privada e da vida pública. Né? O Alexandre, em vida pública, a gente pode falar dele sobre muitas coisas, mas a vida privada é dele, gente, né? Pelo amor de Deus. E aí também tem uma senhora no final. Nós temos mais um link, Ana, mais um. Só mais um, porque também a gente não tinha muito estômago para tantos, né? Que ela informa que morre o pai do ministro Alexandre de Moraes. E detalhe, eu trouxe essa porque ela fala: não comemoro morte de ninguém, vírgula, nem de inimigos, vírgula, mas creio que haverá choro e ranger de dentes por quem não cumpre a lei dos homens e de Deus. O remorso é uma pena imensurável. Um dia chega.
E aí eu já questiono, mas peraí, não deseja a morte de ninguém, nem dos inimigos. O pai de Alexandre de Moraes era inimigo da Maria, da moça aí? Não, sabe? Não entendo bem essa lógica, assim. Eu tô assim, Mas meio vai ter, itálico lendo esse texto, assim, sabe quando você fica meio... sabe, tipo, mas vai ter choro e ranger de dentes. Por quê, né? Porque não cumpre as leis. Mas quem não cumpre as leis é quem? É o ministro Alexandre de Moraes, que é possível, por exemplo, que os outros ministros ou que um ministro, por não cumprimento de legislação, por um entendimento errado, ele tenha suas decisões revisadas. Mas o juiz que a gente conhece que teve decisão revisada aí foi o Moro, por exemplo. Sabe? A gente não tem isso no Supremo Tribunal Federal, que é possível que os outros ministros revisem essas decisões e que, até então, as decisões do ministro do Alexandre de Moraes não são revisadas. Volto a dizer, porque eu tive que ler alguns inquéritos, e um deles, por exemplo, foi daquele do 8 de janeiro, e são inquéritos do ministro Alexandre de Moraes, sempre são inquéritos muito bem amarrados, muito bem embasados, e aí são inquéritos, inclusive, imensos, e são muito bem embasados. Deve dar um trabalho danado fazer aquilo ali mesmo com a equipe, então é muito bem feito, e não é puxação de saco, por exemplo, porque o Alexandre de Moraes, para quem não sabe, ele foi indicado por Temer. Alexandre de Moraes, ele tem sua base ali conservadora de pensamento, ele não é aquele ministro assim que eu abraçaria como o Dino, por exemplo, que eu já tenho, apesar de também ser conservador, tem umas questões assim, mas eu prefiro o Dino porque fala vida, é o que nem eu, né? Então, temos a questão aí com o Dino, né, nordestino. Mas ainda assim também temos questões com o Dino, tá? Não queria o Dino lá no STF, não, mas aí deixa para outro corte. Mas só para a gente compreender que não é uma questão assim de escolha pessoal, não é um elogio nesta linha, é um elogio por uma condição técnica mesmo. Porque muitas vezes, quando eles viajam para Londres e não dizem de onde vem o dinheiro, a gente fala aqui também. E é importante desfazer esse processo. Né? E quando a gente vê um pessoal nessa linha atacando pessoalmente a pessoa, dizer, olha, eu não desejo a morte de ninguém, mas tem que cumprir a lei dos homens e de Deus. Que Deus é esse Deus que esse pessoal segue, gente? Que Deus violento, que Deus é esse punitivo, que diante da morte do pai de uma pessoa se alegra e celebra e aproveita isso para inventar mentira e relaciona isso com a atuação dele? É o Deus que eles seguem, que não é sincero, não é de coração, é forma de pertencer a uma tribo, forma de pertencer a um grupo, e esse grupo é um grupo que compartilha somente uma coisa entre si, e não é a fé, não é o amor de Deus, não é nada disso, é o ódio por outros seres humanos. Né? Uma pessoa que não tem um pingo de humanidade para respeitar alguém no dia do luto de um pai, de uma mãe, de alguém próximo, né? Essa pessoa não tem realmente nada por dentro. E eu digo mais, todo mundo vai passar por isso, né? Gostaria de saber se o mesmo tratamento desejariam todos esses apoiadores das famílias, né, defensores das famílias, estão dispensando ao Alexandre de Moraes nesse momento. Não, mas eles não vão ligar porque eles não estão nem aí com os pais deles. Eu suponho que também isso possa ser verdade, né? De gente que se diz apoiador da família, mas não está nem aí para a própria família. E aí, nesse caso, a única coisa que dá para dizer é, bom, vocês já morreram por dentro mesmo, né? Inclusive, né, o cheiro subiu e não precisa nem enterrar, né? Ô, louco, Dai. Difícil. Ô, louco. É difícil. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos por aqui. Mas antes, né, como deveria ter feito no começo, gostaria de expressar meus sentimentos. Eu sei que, né, nós somos um canal no YouTube, né, não tem nada que mandar recado para o ministro Alexandre de Moraes. Mas, de qualquer forma, que a intenção fique, né? Nossos sentimentos e por todos que estejam passando por esse momento difícil também. Aguenta firme, gente. Vamos lá. Um pouquinho de respeito é bom, sabe, gente? Mínimo.